Som. Engraçado, cara. A mesa tá ruim. Som. Muito alto aqui, Maria Paula. Som. Ei, beleza. Vamos, boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Vamos dar início a mais um culto. Convido aos irmãos aí que abram suas Bíblias no Salmo 133. Ei, aí ficou legal. Salmo 133, irmãos. Todos encontraram? Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar entregando a Deus esse culto que se inicia. Feche seus olhos, vamos ficar de pé. Vamos orar e vamos entregar a Deus esse culto. Vamos se ligar em Deus nesse momento, meu irmão. Fique ligado. Nós viemos aqui, nós estamos na casa do Senhor. E é necessário que neste momento a gente esteja ligado com Deus. Muitas são as aflições, muitas são as distrações. Mas, meus irmãos, você está na casa de Deus. Você veio aqui porque você quer sentir a presença de Deus. Então, meu irmão, deixa Deus falar, mas fique ligado. Vamos estar ligados. Então, nesse momento, vamos orar. Entregue a Deus a sua oração. Entregue, esteja aqui e fala: Deus, eu quero ouvir, eu quero sentir a tua presença, eu quero sentir o Senhor falando comigo nesta noite. E vamos estar ligados. Feche seus olhos e vamos orar. E logo em seguida nós vamos ler o Salmo 133. Pai amado, Pai querido, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus grande, porque o Senhor é um Deus misericordioso, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã, assim diz a tua palavra. Nós queremos pedir neste momento, Pai, que o Senhor venha se fazer presente neste culto, venha se fazer presente nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Que nós venhamos sentir a tua presença, Pai, que saímos daqui transformados, mais cheios do teu Espírito Santo, que possamos sentir, então, o Senhor tocar em cada um de nós, Pai. Nós te entregamos tudo o que aqui será feito, o período do louvor, os dízimos, as ofertas, é a palavra, a aulinha infantil, e tudo que aqui será feito é para a honra e para a glória do teu santo nome, Jesus, Deus. Então venha ser conosco, Pai. Venha tirando todas as barreiras que nos impedem de sentir o Senhor. Seja conosco neste local, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Salmo 133 é pequeno. Eu vou ler o versículo 1, o versículo 2 os irmãos vão ler, e o versículo 3 nós vamos ler juntos. Amém? Então vamos lá. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. 2. Versículo 2. É como o orvalho do irmão quando desce sobre os montes de Sião,
Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Meus irmãos, é mais um cântico de peregrinação, né? Aqui está falando da união. Como é bom que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que desce pela barba de Arão, que era o sacerdote. Então, assim nós devemos estar, vivendo em união. União um irmão com o outro, e principalmente em união com Deus. Então, nesse momento, nós vamos louvar. Esteja conectado em Deus, meu querido, nessa noite, porque Ele tem algo para falar para você. Amém? Eu convido os irmãos do louvor. Som. Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. Como é bom ver os irmãos novamente na casa de Deus. Né, minha irmã? Como é bom, né? Como é bom estarmos aqui para estar agradecendo a Deus pelas suas misericórdias, pelo seu amor, pelas bênçãos e pelos livramentos que Ele tem nos concedido. Então, que possamos nesse momento, irmãos, estar juntos num só corpo, adorando e bendizendo o nome do Senhor, pois somente Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Amém, meus irmãos? Então, nós queremos dizer, Pai, como o Senhor é grande e dependemos totalmente do Senhor. Amém? Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Só o Senhor é digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar, digno de glória, toda glória e honra. Levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar, digno de glória, toda glória e honra. Levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Que é digno
de receber toda a honra, toda a glória, a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber, declara Ele, irmão, a honra e a glória, a força e o poder. Somente Ele é digno, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroado está o Senhor, coroado está o Rei Jesus, coroado está o Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos, Senhor, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e faraó, sendo impedido de prosseguir. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei, sei que o Teu fogo cairá sobre mim, sei que o Teu fogo cairá sobre mim e me levará em Ti confiar, e me levará em Ti confiar. Então eu digo:
Vamos pular, igreja. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Um grito de júbilo, por isso eu grito, grito, grito. Aleluia! Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Um grito de júbilo, por isso eu grito, 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 grito. Aleluia! Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Senhor, aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus, amém. Graças a Deus. Vamos compartilhar agora os dízimos e ofertas antes do último louvor. Eu convido aos irmãos que abram as suas Bíblias, Provérbios 3, 9, se eu não me engano. Deixa eu abrir aqui. Isso, Provérbios 3, 9 e 10. Por aqui. A palavra do Senhor está escrita assim: honre o Senhor com todos os recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e transbordarão os teus lagares. Então, meus irmãos, está falando, os versículos claros desse, né, não precisa nem de ter explicação. Está falando para honrar a Deus com as primícias. Aqui é dos frutos. Sim, era um agricultor. E hoje, como que são as nossas primícias? Como que a gente tem a nossa fonte de renda? É com os nossos dízimos, né? Com o nosso dinheiro do nosso salário, com as nossas ofertas. E a palavra do Senhor diz aqui que é com os primeiros. Então, meus irmãos, dízimos, muitas pessoas cometem essa falha. Eu vou dizimar esse mês se sobrar. Se eu pagar todas as contas e sobrar, aí eu vou dizimar a casa do Senhor. Está errado. Mesmo que sobre dinheiro no seu orçamento, é melhor que você não dizime, porque assim Deus não recebe, porque Deus não quer sobra. Deus quer a nossa primícia. Então, meus irmãos, até para você que fala, se sobrar eu dou, e se sobrou orçamento, com esse coração é melhor que não se dizime, não se oferte na casa do Senhor, porque Deus não entregou sobra. O nosso Deus não é um Deus que quer de nós as nossas sobras, não. Ele quer de nós as nossas primícias.
Quando eu recebo, quando eu tenho o meu salário, a primeira coisa que eu falo, eu vou lá e falo, esse aqui não é meu. Esse aqui é de Deus, é do Senhor. Eu vou entregar porque eu sou grato a Deus que Ele me sustentou, que Ele deu minha porta de emprego, deu o meu trabalho, e por isso eu entrego. E a Bíblia, meu querido irmão, ela traz bênçãos. Para quem consegue entender isso, para quem consegue entender de como é bom você abençoar na casa de Deus, na igreja qual você é membro, na igreja qual você congrega, como nós somos abençoados quando nós temos esse coração obediente, esse coração grato. É só você experimentando de Deus para você entender o que eu estou aqui falando. E eu faço esse convite para você, meu irmão. Você que tem a sua renda e ainda não é dizimista, não é ofertante, passe a ser, mas não com obrigação, não porque nós falamos aqui todos os domingos, não. Como ato de obediência a Deus, e você vai ver, e vai abrir porta onde não tem porta, e você vai começar a bater as metas, e você vai ver como que Deus vai te abençoar, como você vai viver a prosperidade bíblica que é diferente de riqueza. Amém? E eu quero fazer então essa oração por esse momento dos dízimos e ofertas, e logo em seguida a equipe de louvor vai cantar com mais um hino, e você vai ter a oportunidade de vir dizimar na casa do Senhor. Fique de pé e vamos fazer a oração entregando a Deus esse momento dos dízimos e ofertas. Pai amado, Pai querido, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos deu o nosso emprego, porque o Senhor nos capacita para sermos bons profissionais, porque o Senhor tem nos sustentado mesmo em meio a tantas dificuldades. Pai, quando nós ligamos os noticiários, nós lemos, nós vimos, nós assistimos tantas pessoas desempregadas em busca de uma porta de emprego. Como esse momento, essa pandemia tem sido difícil, mas mesmo assim, mesmo em meio às dificuldades, o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Deus, pelo teu sustento em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem erguido a sua mão poderosa e tem nos alimentado, e tem nos capacitado a trabalhar, e tem nos livrado de todo mal, Pai. Pai, nós te entregamos nesse momento os dízimos e ofertas, e pedimos, Pai, que o Senhor receba esse momento como um ato de gratidão, e não como um ato religioso, como nós, porque repetimos todo domingo, não, mas como um ato de gratidão, de obediência à tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, você tem a oportunidade, enquanto nós vamos louvar com mais um hino. Convido aos irmãos nesse momento para nos colocarmos de pé. Está prestando mais esse louvor ao nosso Deus. Amém, meus irmãos? Cria em nós, Senhor, um coração puro, Pai. E renova-nos, Senhor, um espírito inabalável. Muito obrigado, Pai. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova-me, Senhor, e renova o espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu Espírito. Queremos aprender mais de ti, Senhor. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser
um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Aleluia, Senhor. Capacita-nos, ó Pai, como homens e mulheres do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Cadê as crianças para a aulinha? Davi, Nicole, o outro Davi, professora Luana. Ajudante vai descer hoje? Vamos esperar aqui o Davi. Tem outro Davi. Davi, vamos esperar o xará do Davi. Ih, tá correndo. Opa. Tá bom, vamos, Maria Paula, olha aqui abençoando a aulinha das crianças, que o outro Davi já está chegando. Amém? Estenda suas mãos, vamos abençoar a vida dessas crianças, das que não estão aqui também. Senhor Jesus, nós apresentamos a Ti a vida de cada criança que aqui está, daquelas também que não puderam vir. Senhor, abençoe a vida dessas crianças. Pai, abra o entendimento, que elas possam aprender mais sobre o Senhor. Pai, nós declaramos que essas crianças são presente desta igreja, Pai, e nós não abrimos mão de nenhuma delas e declaramos que elas não se desviarão, Pai. Em nome de Jesus, capacita a professora, dê paciência, sabedoria para ensinar sobre o Senhor. Abençoamos em nome de Jesus. Amém. Vamos então, para a mensagem. Convido aos irmãos que abram aí as suas Bíblias em Hebreus 12, 1 e 2. Vamos ler a princípio o versículo 1 e 2 e depois nós vamos lendo alguns outros versículos, mas para começar, 1 e 2. Todos encontraram? Amém? Fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Está escrito: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunho, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus,
autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado por tudo que aqui o Senhor já fez, por cada vida que o Senhor trouxe, por cada pessoa que está assistindo esse culto em casa. Pedimos, Pai, que o Senhor venha então falar conosco nesta noite. Abra nossos corações para que possamos entender e aprender mais do Senhor. Que essa palavra venha dar frutos em nossos corações. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É o título da mensagem de hoje. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E aqui, esse capítulo, de Hebreus 12, importante capítulo do Novo Testamento. Porque aí nós somos desafiados a viver fazendo a vontade de Deus sem desanimar. E aqui nós vemos, que usa a expressão, uma figura de linguagem de uma corrida. Envolve que corramos com perseveranças a corrida que nos é proposta. Qual corrida? O que então nos é proposto? E o primeiro ponto que eu quero colocar para que a gente aprenda nessa mensagem de hoje é que na vida cristã nós temos uma meta. Muitos pensam que a vida de ser cristão a gente não tem meta, a gente não tem objetivo, não tem nada o que se fazer. Muitos pensam que falar que é cristão é algo extremamente monótono. Eu sou cristão. Eu sou isso. Eu sou aquilo. E simplesmente é por aí, é só falar que é, e nada mais está por trás, e nada mais está envolvido. Não é por aí. Nós temos uma meta como filhos de Deus a alcançar. E aqui o autor dos Hebreus, que muitos vão dizer que é o apóstolo Paulo, outros vão dizer que foi Silvano, outros vão dizer que foi um outro escriba que andava com Paulo. Não importa quem escreveu. O que importa é que nós temos plena convicção de que foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, meu irmão, o escritor aqui é o que menos importa. O que é importante é saber que foi inspirado pelo Espírito Santo. E assim como nós aprendemos na escola dominical, que foi ao ar hoje, começando uma revista nova, foi citado o versículo onde que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E também aqui o livro dos Hebreus. E vamos frisar, corramos a corrida que nos é proposta. Então nós temos uma meta a atingir. Tanto que quando nós abrimos a nossa Bíblia, em 1 Coríntios 9, 26, o apóstolo Paulo vai falar: assim corro também eu, não sem metas, assim luto, não como desferido golpes no ar. Então, nós temos uma corrida da nossa vida cristã. Nós não andamos sem rumo, nós temos metas, e a nossa meta é ser cheio de Deus. Nós precisamos correr para que nós sejamos cheios de Deus, atingir a nossa meta, o nosso alvo, que é Cristo. E muitas das vezes nós, como cristãos, pensamos que não temos mais nada para atingir de objetivo. Eu levantei a mão para Jesus, então beleza, já está certo. Não. Nós também aprendemos na escola bíblica dominical, quem não assistiu, assista, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Quando nós aceitamos Jesus, ou muitas pessoas não gostam de falar aceitar Jesus, então vamos mudar a palavra. Quando nós nos redimimos, quando levantamos a mão para Jesus, é o primeiro passo. Mas tem aquela corrida que nós temos o objetivo de que é atingir o alvo, que é Jesus Cristo, sempre em nossas vidas. Por isso corramos e perseveramos na corrida que nos é proposta. Não é simplesmente falar que temos Jesus,
mas viver uma vida de busca de mais de Jesus. Viver uma vida que, sabendo que a nossa meta é atingir sempre o nosso alvo. Quando nós vamos estudar a marciologia, que é o estudo do pecado, e todos os seus derivados, você vai ver que o pecado é quando você não atinge o alvo, simples. Você estuda 60 horas da disciplina, mas quando você vai concluir pecado, ramaste, errar o alvo, que é Cristo. E quando nós erramos o nosso alvo, nós estamos pecando. Aí a pessoa vai falar, tem diferença se eu errar o alvo por pouco ou por muito? Tem, não tem diferença, você errou. E nós temos uma meta como cristãos. A nossa corrida que nos é proposta é atingir o nosso alvo, que é Cristo. Precisando buscar ser semelhante a Ele. E como então ser semelhante a Cristo? Estudando mais dele, buscando mais dele. E aí nós vamos para o ponto 2. Nós temos a meta, mas nós também temos inspirações, que é o segundo ponto da mensagem de hoje. Na vida cristã, nós temos inspirações. Aí, no primeiro versículo que eu li, no versículo 2, no versículo Hebreus 12:1, portanto, também estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Isso é verdade, meu irmão? É uma verdade. Quando você fala que é crente, quando você fala que é cristão, parece que as pessoas ficam esperando você cometer uma pequena falha. Uma falha desse tamanhozinho. E quando você comete a falha, todo mundo vai apontar o dedo. Olha lá, ele é crente. Olha lá, ele é cristão. E vocês já viram uma situação parecida com essa alguma vez na sua vida? Seja no trabalho, seja no colégio, seja na faculdade. Nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas que estão ali, perto, procurando falhas, procurando falar, olha, ele não conseguiu, olha, ele falhou, olha, ele não é capaz, olha a vida dele, ele fala que é crente, mas olha os testemunhos. Essas são as testemunhas que estão em volta, que estão procurando isso aqui para poder levantar a voz, para poder tentar desmerecer a nós, que somos seguidores de Cristo. Mas, ainda no livro de Hebreus, quando nós abrimos em Hebreus 11, nós temos várias inspirações bíblicas aí de várias pessoas que também foram desafiadas, mas que conseguiram atingir o alvo, que conseguiram atingir a corrida que lhe foi proposta. E aí, em Hebreus 11, vai estar aí os exemplos da fé. Explica o que é fé, e depois já fala aí dos exemplos da fé. Versículo 4. Pela fé, Abraão ofereceu um sacrifício superior ao de Abel, perdão. Abel ofereceu um sacrifício superior a Caim e foi reconhecido. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Aí no Hebreus 11:6 vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. E no versículo 7 vai falar que pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar mais tarde que receberia o nome, embora não soubesse por onde estava indo. E aí vai falar de várias outras pessoas. Vai falar que Abraão entrega seu filho, Isaque, e vai dando tantos exemplos de pessoas que são inspirações para cada um de nós, que são pessoas que são heróis da fé, que nós hoje, aqui na nossa história, você sabe qual é a sua história de vida com Deus? Já pensou se você fosse compartilhar toda a sua história? Será que a sua história ia ser como? Ia ser inspirador para alguém? Será que você seria uma fonte de inspiração como uma pessoa que busca mais de Deus verdadeiramente? Isso aí é uma reflexão para todos nós. Nós temos uma meta para atingir, temos uma corrida a qual todos estamos vivendo. Não pense você que a corrida é só do pastor, não. A corrida é de todos nós. Nós temos inspirações bíblicas aqui que pela fé venceu.
Quando nós lemos aí no versículo 39, vai resumir. Hebreus 11, 39, vai falar que todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. Por meio da fé. Tudo por meio da fé. E nós, como tem sido a nossa corrida de busca com Deus? Temos as inspirações, temos uma meta, uma corrida de atingir mais de Deus, de atingir o nosso alvo. E temos inspirações de pessoas que, desafiadas, conseguiram pela fé. E nós também somos desafiados todos os dias. Somos desafiados com os nossos testemunhos. Somos desafiados a acordar de madrugada e orar. Somos desafiados a ter uma busca de leitura da palavra. Somos desafiados a jejuar, a buscar mais de Deus. Somos desafiados no nosso trabalho. Meu querido irmão, eu não dei o testemunho aqui do carro, que eu ia fazer a vistoria e foi num sábado. E o mecânico falou, se você não deixar lá os R$50, você não vai ganhar. Ele não vai te aprovar. Deixa R$50 no documento do carro que ele não vai ver nada. Isso é um desafio. Porque nos meus olhos ali, eu não ia ter R$1.200 para comprar 4 pneus novos. Eu sabia que o pneu ia me reprovar. Foi um desafio. Todo mundo falando do mundo, deixa assim, deixa assado. E aí? Aos olhos naturais era muito mais fácil eu deixar lá R$50, ser aprovado e ficar andando com pneu velho aí, do que fazer as coisas do jeito certo. É um desafio, mas pela fé nós fomos reprovados. Mas na segunda-feira Deus mandou os 4 pneus novos e muito mais, mandou revisão e muito mais coisas. É pela fé, meus irmãos. Nós somos desafiados hoje. E aí a nossa vida hoje tem que ser inspiração para alguém. Sabe por quê, meus irmãos? Nós somos cristãos. E o título da mensagem é Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas nós somos cristãos. Agora o ímpio não vai olhar para Jesus. O ímpio vai procurar Jesus em mim e em você. Você sabia disso? Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Meu irmão, a pessoa que está lá no seu emprego junto com você, quando você fala que é cristão, ela não vai procurar Jesus orando, não. Ela não vai procurar Jesus lendo os evangelhos, não. Ela vai procurar em mim e em você, e são com as nossas atitudes. São com as nossas atitudes, são com o nosso cotidiano. E aí é o nosso desafio, é a nossa corrida que nos é proposta, de buscar mais de Deus. Falar para as pessoas que já conhecem Jesus é muito fácil. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, senão você vai desanimar. A gente vai dar outros exemplos no decorrer da mensagem, mas e para o ímpio? O ímpio não vai olhar, ele vai olhar para você. Por isso que nós temos que estar com a vida ali alicerçada. Por isso que os nossos testemunhos dizem mais do que as nossas palavras. Como é bom a pessoa que tem uma eloquência, uma pessoa que fala bonito. Pô, que legal pra caramba você ouvir. Quem não quer ouvir alguém que fala bem, fala bonito, é eloquente, é um orador? Mas e o testemunho? As palavras dizem mais. Nós precisamos ter testemunho de cristão. E às vezes no testemunho de cristão, nós vamos abaixar a cabeça estando certos. Às vezes, no testemunho de cristão, mesmo você sabendo que você não fez nada de errado, mas você abaixa a cabeça porque está todo mundo te olhando. E aí, aquele testemunho ali que parece que não se deu em nada. Você evangelizou muito mais do que falar de Jesus para alguém 1 hora e depois ter uma atitude de uma pessoa que não é cristão. Então, nós temos a inspiração aqui, o segundo ponto da mensagem, desses heróis da fé. É só você ler Hebreus 11 na sua casa, que você vai ver que como essas pessoas fizeram algo pela fé. Mas hoje nós temos que ser a inspiração de alguém, parecendo com Jesus Cristo. Outro ponto, na vida cristã, temos obstáculos a transpor. No livro de Hebreus, aí no livro, nesses versículos, nós lemos que além de estarmos rodeados por uma testemunhas de todos os lados, nós temos aí obstáculos, a vencer. E aqui nesses obstáculos eu quero falar de algo pesado.
Muitas pessoas estão pesadas na busca de Jesus. Muitas pessoas têm obstáculos a transpor, obstáculos a serem deixados para trás, que é o pecado. Mas estão muito pesados nessa corrida de buscar mais Jesus, porque não deixa o pecado para trás. Porque tem aquele pecado de estimação. Sabe aquele pecado de estimação? Que sempre quando você chega em casa, você acaricia ele um pouco, você não consegue deixar de lado. Isso é um peso na nossa corrida de mais de Deus. É um peso que precisa ser deixado para trás, meu irmão. Ah, mas é tão pequeno. Ah, mas é tão simples. Não, é peso, é algo que precisa ser vencido para que a gente atinja a nossa corrida, para que a gente melhore nossos desempenhos. E eu me lembro aqui de um exemplo. Eu lembro de uma história que eu estava assistindo um programa de esporte, e aí o jogador falou assim para o preparador físico: ah, mas eu cheguei 2 quilos, só 2 quilos acima do peso, isso não vai fazer diferença. Aí ele ainda não vai fazer diferença, não? Então coloca uma caneleira de 1 quilo em cada canela sua e joga meia hora e vê se não vai fazer diferença, se você não vai se cansar muito mais. É algo verdadeiro. Muitas pessoas pensam: ah, mas isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não precisa ser deixado para trás na minha vida. E está pesando uma vida. E aí a pessoa está pesando o mundo espiritual dela. E aí fica sempre, não consegue orar, porque quando vai orar dá sono. Não consegue ler a Bíblia, porque quando vai ler a Bíblia dá sono. Não consegue atingir objetivos, porque está cansado. Tem uma explicação, e a explicação está lá no mundo espiritual. Precisa ser deixado para trás. São obstáculos que precisamos vencer, superar, para que a gente atinja melhores desempenhos na nossa busca de mais de Deus, na nossa corrida que nos é proposta, na nossa corrida que como cristão nós temos. E eu quero ler uma história aqui, que eu peguei na internet e achei muito interessante. Há uma ilustração. Eu vou ler para vocês e vocês prestem bastante atenção. Há uma história interessante de um homem que caminhava vacilante pela estrada, levando uma pedra numa mão e um tijolo na outra. Nas costas carregava um saco de terra. Em volta do peito trazia vinhas penduradas. Sobre a cabeça equilibrava uma abóbora pesada. No caminho encontrou um passante que lhe perguntou: viajante, por que carrega essa pedra tão grande? É estranho, respondeu o viajante, mas eu nunca tinha realmente notado que a carregava. Então, ele jogou a pedra fora e se sentiu muito melhor. Em seguida, veio outra pessoa que lhe perguntou: diga-me, cansado viajante, por que carrega essa abóbora tão pesada? Estou contente que me tenha feito essa pergunta, disse o viajante, porque eu não tinha percebido o que estava fazendo comigo mesmo. Então ele jogou a abóbora fora e continuou seu caminho com passos muito mais leves, um por um. Os transeuntes foram avisando a respeito de suas cargas desnecessárias, e ele foi abandonando uma por uma. Por fim, tornou-se um homem livre e caminhou como tal. Então ele não viu o que ele estava carregando. Aí eu pergunto: será que o problema era a pedra? Era a abóbora? Não. Era a falta de consciência que ele tinha essas coisas. E muitas pessoas carregam um fardo muito maior porque estão carregando coisas que não precisam ser carregadas. Tem um pecado íntimo que precisa ser deixado de lado. E nós, na nossa vida de cristão, nós precisamos deixar essas coisas de lado que não servem para a nossa busca de Deus, que podem ser hábitos, prazeres, que podem ser associações, falta fazer a confissão de um pecado com Deus. Isso tudo pesa. E aí na nossa caminhada a pessoa não consegue caminhar. E aí a pessoa não consegue andar para buscar mais de Deus, por mais que ela saiba que precisa, mas não consegue, porque está muito pesado andar, porque está carregando muito peso desnecessário. Meu irmão, a gente precisa deixar isso de lado. Este é o problema de muitas pessoas, carregando algo que não precisa ser carregado. E aí estão sempre cansadas.
E eu quero deixar um exemplo aqui para vocês. Certa vez, o pastor Fernando, meu pai, quando era novo, eu nem era nascido, novo na fé, ele era pintor antes dele ir para Manhuaçu. E ele fazia muitos serviços, né, na zona sul do Rio de Janeiro e tudo mais, de pintura. Aí ele se converteu lá na Igreja do Encantado. Com pouco tempo ele já começou a estudar no seminário. E uma pessoa muito amiga, né, que ele fazia serviços, também Fernando, chamou ele para orar. A pessoa morava no Leblon e era uma cobertura. Ele conta a história que dava para ver do apartamento da pessoa na cobertura, o Morro dos Irmãos, aquela coisa toda ali. E ele fala que foi lá orar, ele era novo na fé, ele aceitou o desafio, ele não chamou o pastor dele não. Falou assim, Xará, eu não consigo dormir, vem aqui, ora, eu sei que agora você é de Jesus, vem aqui. Ele foi. E ele disse que quando ele estava lá orando, pela casa da pessoa, novo na fé, ainda não era o pastor Fernando, com mais de 30 anos de experiência, não. Era o Fernando novo, seminarista, começando na fé, novo convertido. E aí, ele orando, ele disse que o Espírito Santo tocou nele, e ele falou, você tem que jogar isso e isso e isso aqui fora, porque quem te deu, consagrou isso aqui está trazendo peso para a sua vida, e verdadeiramente você tem que se arrepender dos seus pecados. E ele falou tudo que o Espírito Santo mandou. E a pessoa jogou porcelanas caríssimas fora, porque aquilo estava carregando aquela família, porque aquilo ali tinha sido trabalhado, eram pessoas com inveja do que ele tinha, dele morando na Zona Sul, morando na rua mais cara aí do Rio de Janeiro, se eu não me engano é a Avenida Vieira Solta e Ipanema, mas é aquela avenida ali do lado, no Leblon. E mandou, e falou, era cargas desnecessárias que a pessoa estava carregando, foi algo trabalhado, e a pessoa deixou para trás. Mas se esse homem que pediu oração falasse, não, eu não posso jogar isso fora, isso aqui é caríssimo, isso aqui tem um valor sentimental muito grande, e aí? Ele jogou fora, quebrou, oraram, no outro dia deu testemunho. Fernando, Xará, nunca dormi tão bem, nunca tive uma paz tão grande como agora. Obrigado. É assim que Deus faz. Mas estava carregando algo desnecessário. E na nossa vida, o que é desnecessário, nós temos que deixar para trás. E eu falo aqui para cada um de vocês nessa noite. Se por algum motivo você não consegue ler a Bíblia, porque na hora que você está lendo a Bíblia vai te dar sono. Se você não consegue orar porque te dá preguiça, pergunta para Deus. Pai, o que tem me impedido de te buscar mais? Deus, tem algo que eu preciso deixar para trás, que eu não sei? Pergunta para Deus. Porque eu escuto muito desse testemunho, meu irmão. Eu escuto muitas pessoas falando desse jeito, que não conseguem caminhar nesse alvo, que não conseguem correr nessa corrida que nos foi proposta. Mas pergunta para Deus que Ele vai falar. Pai, me ajuda. Pai, me mostra o que está errado. Me mostra o que eu preciso melhorar, meu irmão. Ele vai mostrar. Está aí, pede que Ele vai mostrar, pede que Ele vai fazer. E aí, na nossa corrida para Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé, nós temos um meio de avançar, que está escrito aí, corramos com perseverança. Perseverança. Corramos com perseverança, é um meio para a gente avançar. Perseverança se refere aí à persistência. Persistência às coisas, é marchar sempre adiante com firmeza. Nós vamos passar por obstáculos, mas esses obstáculos não nos intimidam. Os obstáculos não vão nos impedir de continuar buscando a Deus, porque nós temos perseverança. E a perseverança é a marca que muitas pessoas não têm. Muitas pessoas começam, mas nas primeiras dificuldades perdem as esperanças. E nós não devemos ser assim. Na nossa corrida que nos foi proposta, nós devemos correr com perseverança.
Nós devemos correr com perseverança, sabendo que vai ter os dias bons. Vai ter o dia, meu irmão, que você vai acordar e o céu vai estar azulzinho, que você vai ouvir o passarinho cantando. Mas vai ter o dia que você vai acordar e vai estar chovendo muito, e vai estar chovendo com vento, e que você vai estar na rua e você vai estar todo molhado. Continue correndo com perseverança. Perseverança. Não desista. E qual que é a meta? Então, como eu faço para não desistir? Nós temos um alvo a alcançar, nós temos obstáculos a vencer. E não devemos desanimar, sempre agir com perseverança. A gente só vai conseguir isso tudo, alvo a alcançar, obstáculos a vencer, não desanimando, mas perseverando, para que a gente seja bem sucedido. O versículo que nós lemos, aí vai dar a solução. Está no versículo 2, a solução. Tendo os olhos fixos em quem? Só assim que nós vamos conseguir. Só assim que nós vamos conseguir correr para o nosso alvo, superar os obstáculos, nos mantendo firmes, mantendo os olhos fixos em Jesus. Não sei qual é a tradução da Bíblia de vocês, mas se você pegar o meio da revisada e atualizada, vai estar escrito com essas palavras, Hebreus 2, 12, 2 e 3. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que se lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigues desmaiando em vossa alma. Então, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha, só assim que nós vamos conseguir. Porque se a gente tirar os nossos olhos de Jesus, meu irmão, nós vamos desanimar. E essa é uma verdade que tem que ser dita. Se nós olharmos para as circunstâncias, nós vamos desanimar. Se nós olhamos para o outro lado, nós não vamos conseguir superar os obstáculos. Porque nós somos fracos, nós somos homens, nós somos pecadores, nós viemos do pó e vamos voltar para o pó. Assim somos nós. Pessoas que não perseveram. E é verdade. Meus irmãos, quantas pessoas, elas começam um projeto, começam uma faculdade, que seja, e não terminam. Quantas pessoas largam projetos de lado. Assim é o ser humano. Assim é o ser humano. Mas se nós, que somos cristãos, não mantivermos olhado fitos ou firmemente para Jesus, nós não vamos conseguir fazer tudo o que aqui foi proposto. E assim nós aprendemos, sabe, com um paralelo aqui muito interessante, em Mateus 14. Em Mateus 14, ali do 25 ao 30, versículo 20, Mateus 14, do 25 ao 30, nós temos um claro exemplo disso aqui que eu estou falando. Sabe por quê? Quando nós deixamos de olhar para Jesus e olhamos, talvez, pandemia, falta de emprego, problemas de saúde, meu familiar que precisa de uma libertação. Quando nós olhamos para essas situações tendem a ser maior do que nós. Mas quando nós olhamos para Jesus, não. E aí, em Mateus 14, você vai ver que os discípulos de Jesus estavam no barco e Jesus vem andando sobre as águas. E o Pedro fala, se és tu, eu quero ir até você, algo assim. E Jesus fala, vem até mim. E ele vai indo até Jesus. Mas, quando ele olha para os lados, ele vai e afunda. Então, quando nós olhamos para as circunstâncias e não olhamos para Jesus, nós também afundamos. Nós também deixamos de prosseguir. Nós deixamos de seguir em frente na nossa corrida, que não é proposta, nos é proposta. Então, meus irmãos, eu quero desafiar vocês a não deixem de olhar para Jesus.
Quando nós olhamos para Jesus, nós conseguimos superar as dificuldades a qual todos nós vivemos. Ninguém aqui pode falar que não tem dificuldade, porque a pessoa estaria mentindo. Tem, e são muitas, e você sabe o que é. Você sabe o que é. Aí, talvez, no seu caso, é uma causa na justiça que não sai há muitos anos. Deus pode fazer ela sair essa semana, e eu confio. Talvez é uma cura que não tem jeito, Deus cura. Para ele nada é impossível. Talvez é uma libertação. Jesus é a verdade que liberta. É uma transformação, ele transforma a vida. Jesus muda histórias. Cada casa que Jesus entrou teve uma história transformada. Esse é o Jesus a qual nós seguimos. Então olhe para ele. Olha para as coisas que ele faz e não olha para os problemas, não. Em Colossenses 3 vai falar o quê? Mantendo os olhos nas coisas do alto. Mantendo os pensamentos nas coisas do alto. Quando vier esse pensamento, para você olhar para os ventos, você lembra, não, o meu Deus é o Deus vivo. O meu Deus fez o cego enxergar. Ele continua fazendo hoje. O meu Deus é o Deus que muda histórias. Eu confio no Jesus vivo, que é o terceiro dia, e na hora certa ele vai entrar com providência na minha vida, porque eu quero uma mudança. Faz esses pensamentos. Lembra lá do Salmo 121? Eleva os olhos para os montes. De onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e da terra. Eu duvido que se você não vai se acalmar. Você pode estar o mais nervoso que for. Você pode acordar à noite desespero. Lembra de Jesus? Lembra do que ele fez? Lembra do que ele faz hoje? Você vai ver se você não vai se acalmar. Você não vai ver aquele sentimento te dando uma paz, te dando uma tranquilidade. Faça isso, meu irmão. Mantenha o olho fixo nele. E o último ponto dessa noite. Jesus é o grande exemplo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós devemos manter os olhos fixos nele. E ele é o grande exemplo para que nós continuamos motivados na nossa corrida. Sim. Ele é a origem da nossa fé, é por meio dele, é por ele. E é isso que está escrito no livro de Efésios 2, 8 e 9. Vai falar que se nós temos fé, essa fé que nós cremos, que ao terceiro dia o túmulo estava vazio. Essa fé que nós acreditamos que Jesus é o nosso Salvador. Se nós temos essa fé, meu irmão, é porque ele nos deu a fé. E é o que está escrito em Efésios. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E Efésios completa esse versículo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós devemos manter o olho fixo nele. E ele é o autor da nossa fé. Ele é o consumador da nossa fé. Ele mesmo se empenha para o nosso crescimento espiritual. É o que está em Colossenses 2:10. Também nele estáis aperfeiçoados. Nele. E a palavra do Senhor vai falar ainda em Filipenses 1:16. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, ele é o nosso exemplo. Ele nós devemos olhar. Ele é o autor da nossa fé. Ele é o que consuma a nossa fé, porque nele nós somos aperfeiçoados todos os dias. E ele não deixa uma obra no meio do caminho. Então, eu quero falar para você nessa noite. Se porventura você falou alguma vez que você não consegue seguir a sua caminhada, você consegue, porque ele não deixa uma obra sem terminar. Porque ele não é como nós que deixa as coisas pelo meio do caminho, não. Devemos olhar para Cristo. Ele vai te ajudar, mas aí a gente lembra o que eu tenho que deixar para trás. É algo que cada um de nós deve aí examinar. Nós devemos olhar para Cristo, meu irmão, porque ele nos dá os exemplos certos de como suportar as tribulações. Ele nos dá o exemplo, o qual, versículo 12, 2, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Meu querido irmão,
ele se fez homem, ele vivia no céu. Nós erramos, nós somos pecadores, Jesus não. E Jesus deixa o céu, um mundo de paz, de alegria, de tudo quanto nós pensamos bom. Ele faz isso, abre mão disso tudo para vir à terra, para nos remir dos nossos pecados. Ele suportou toda a resistência de oposição do pecado. Muitas pessoas falam que pecam porque não conseguem resistir ao pecado. Isso é desculpa, meu irmão. Jesus veio e suportou. Ele teve fome no deserto. Foi oferecido um pão para ele. Ele estava com fome. Ele falou, nem só de pão viverá um homem. E ali não era Deus falando, era um homem como eu e você. Era Jesus, ele sentiu fome, ele chorou. Assim como eu e você, ele sentiu dor. Mas ele suportou tudo isso. E por que então nós não vamos suportar? Porque nós então nas dificuldades vamos deixar o barco. Não vamos perseverar. É tempo de perseverar. E eu faço uma pergunta para cada um de nós. Como nós temos lidado com as dificuldades? Como Jesus? Ou murmurando? Ou reclamando? Ou deixando para lá? Como nós estamos vivendo? É uma reflexão. Jesus suportou toda a oposição do mundo, suportou toda a oposição do pecado e se entregou por amor a cada um de nós. E precisamos, meu querido irmão, nas nossas lutas, não reclamar, mas seguir em frente na corrida que nos é proposta. E somente olhando para Jesus, nós vamos conseguir nos manter firmes. Olha, quantas pessoas se desviaram nessa pandemia, né? Quantas pessoas desistiram da vida cristã nesse último ano, nesses momentos complicados, turbulentos que nós temos vivido. Quantas pessoas que falam, eu era assim, eu era assado na casa do Senhor, mas eu desanimei. Nós ouvimos isso, estamos vivendo uma época que muitos começam a perder a identidade de luz do mundo. Muitos ficam presos a tradições, a religiões e não a Cristo. Mas, se nós quisermos na nossa história, falar como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, nós precisamos manter os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E eu quero orar por você, fique de pé. Vamos orar neste momento. Pai amado, Pai querido, Pai, que o Senhor venha nos ajudar a nos manter firme na nossa caminhada, nessa corrida que nos é proposta, de atingir o alvo que é o Senhor. Pai, acredito eu que muitas pessoas aqui têm dificuldades a serem vencidas. Muitas pessoas, Pai, têm medo. Muitas pessoas, Pai, se nós formos conversar, vai ter os motivos para falar de por que não oram, por que não leem a palavra, por que não jejuam, por que não buscam mais o Senhor. Mas, Pai, que essa não venha a ser a nossa realidade. Pai, que a cada minuto nós venhamos deixar o peso do pecado para trás, nos afastando, Deus, de tudo aquilo que nos impede de sermos cheios do Teu Espírito Santo e que a gente venha melhorar cada vez mais na busca do Senhor, na busca de estar mais parecido contigo, de estar mais próximo do Senhor. E nós oramos nessa noite, Pai, nos ensine a manter os olhos fixos no Senhor, nos ensine a estar mais próximos do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, quantas das vezes nós temos medos, quantas das vezes, Pai, nós pensamos em desistir, quantas das vezes, Pai, quantas vezes nós pensamos em largar, em falar que não vou mais, que Jesus não é para mim. Quantas vezes nós falamos, Deus não ouve a nossa oração, eu vou deixar para lá. Deus, perdão pela palavra maldita. Perdão, Pai, pelas vezes que murmuramos, pelas vezes que levantamos as nossas vozes para proferir que o Senhor não é bom, para proferir que o Senhor não gosta de nós. Pai, perdoa as nossas falhas, que essa não venha a ser a nossa realidade. Pai, que verdadeiramente nós venhamos aprender com os obstáculos, produzindo em nós perseverança, produzindo em nós um coração moldado ao Senhor,
Então, Pai, venha nos ensinar. Pai, nos ajude a deixar para trás tudo aquilo que tem deixado a nossa caminhada pesada. Tudo aquilo, Pai, que tem nos impedido de seguir em frente. Precisamos prosseguir em Te conhecer, conhecer e prosseguindo no alvo que é Cristo. Então nos ajude, Pai. Pai, vá trazendo à nossa memória tudo aquilo que precisa ser transformado na nossa vida. Quantas vezes, Pai, nós cometemos falhas no nosso jeito de agir, ou falhas que nós nem sabemos que nós estamos cometendo, mas nós pedimos ao Senhor nessa noite, venha trazendo a nossa memória para que a gente possa se arrepender, venha trazendo a nossa memória para que a gente possa mudar de direção, confessar nossos pecados e nos aproximar do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Nos ajude, Pai, porque sem o Senhor nós não vamos conseguir. Pai, que a pessoa lá fora, que o ímpio veja em nós, homens e mulheres cheias do Teu Espírito Santo. Que o ímpio veja em nós pessoas transformadas. Pessoas, meu Pai, que fazem a diferença. Veja em nós o sal e a luz desse mundo. Que assim nós devemos ser. Mas para isso, Pai, nós precisamos do Senhor. Precisamos aprender a olhar para o Senhor firmemente, o autor e consumador da nossa fé. Precisamos aprender a Te buscar mais, a seguir, a ser mais cheios do Teu Espírito Santo. Nós clamamos por isso, Deus, nos encha do Teu Espírito. Pai, que quando nós orarmos, nós vejamos o Senhor fazer. Pai, que quando nós orarmos pelo enfermo, o enfermo seja curado. Pai, como eu fiquei feliz no dia que aquela pessoa testemunhou que o braço dela tinha parado de doer, porque o Senhor agiu. Pai, que essa seja a nossa realidade como igreja, a igreja cheia de Deus, que quando ora o Senhor transforma, quando ora o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor salva. Então venha nos avivar, venha nos encher, que toda barreira fique para trás, que todo medo fique para trás, meu Pai. Seja conosco, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Nos ajude nessa corrida para o alvo, em nome de Jesus, meu Pai. Venha ser conosco, Pai, nos ajude, Deus. Venha nos encher, meu Pai, do Teu Santo Espírito, Deus. Meus irmãos, se alguém quiser uma oração especial, talvez por algum familiar, talvez você está enfermo, você está triste, eu convido que você venha aqui na frente, que nós vamos ungir você com óleo ungido. Pode vir, não fique com vergonha, não. Venha aqui na frente que nós vamos orar. Venha aqui como um ato de fé. Nós vamos orar pela sua vida.
Irmãos, tem mais alguém que quer receber uma oração? Pode vir aqui à frente. Mais algum irmão? Então, nós já estamos encerrando. Podem se assentar por alguns minutos. Nós já estamos encerrando esse culto de hoje. Glória a Deus, porque você está aqui pela sua presença. Glória a Deus, porque Deus falou aos nossos corações, meu irmão. Deus falou aqui essa noite. Então, que a cada minuto você e eu possamos estar mais firmes, olhando para o alvo, que é Cristo. Amém? Irmãos, quinta-feira nós temos culto, você está convidado a estar aqui no nosso culto. Nós estamos com as portas abertas e também com as transmissões online. Só que deixa eu te falar um negócio. Se você pode vir na igreja, venha. Sabe por quê? Se você assiste em casa, na transmissão, pode ser que a sua internet caia, pode ser que fique sem áudio, pode ser que na sua casa alguém fique te chamando o tempo todo e te atrapalhe de prestar atenção na igreja, no culto. Então, meu irmão, se você tem a condição, vem aqui, o nosso culto começa às 8 horas, termina às 9, você está convidado. 8 que eu falei. Quinta? 20. É que a máscara atrapalhou, eu quis falar 8. Eu vou falar sem máscara. Eu quis falar 8 horas da noite, gente. Mas é às 20 horas. Você está convidado a estar aqui conosco. Nós estamos com as portas abertas e estamos também com as transmissões online. Estamos aí também com os nossos cultos aos domingos, tá? 18 horas nós já estamos aqui orando pelo culto. A oração tem sido uma bênção, meu irmão. Tem sido maravilhoso. Então eu convido a você também a estar aqui orando conosco. Traga aí seu pedido de oração. Venha estar junto conosco, intercedendo
pelo culto, porque tem sido muito bom. Se você tem condição, você já sabe, abençoe aí a nossa campanha do quilo, tá bom? Que tem sido uma bênção também. Quem ainda não assistiu o vídeo da Escola Bíblica Dominical, assista. Nós estamos começando uma nova revista hoje, onde o título da mensagem, o título da revista é Caminhando com Jesus. Tem tudo a ver com a mensagem de hoje, né? Mas não foi combinado, tá? Foi nada combinado. Eu estava orando e durante a semana o Espírito Santo de Deus me deu essa mensagem. E aí eu fui ver, falei, caramba, até parece que eu combinei com a Maria Paula de dar revista com a mensagem de hoje, mas não foi. Foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então você está convidado a assistir, a estar conosco. Quero agradecer aqui a presença da nossa irmã Marina. Ela não é visitante, né? Mas ela veio na igreja hoje, glória a Deus, e fique vindo sempre, tá, minha irmã? Amém? Vamos falar o amém? Amém, volte sempre. E o nosso amigo Gabriel também, Gabriel, que veio nos visitar, também já veio na outra domingo, volte sempre, Gabriel. O seu Luiz aí, a Débora, Luiz, para quem não conhece, todo mundo, quem olha para ele já sabe de quem que ele era filho, né, meus irmãos? Filho da dona Regina, está convidado, já falei para vir sempre. A Débora, as portas da igreja estão abertas para receber cada um de vocês. Amém? Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença de cada um dos irmãos. Vamos orar, vamos entregar a Deus a nossa semana e vamos encerrar este culto. Amém? Feche seus olhos. E vamos entregar a Deus agradecendo por tudo que Ele fez nessa noite. Pai Santo, Pai querido, obrigado, Deus, por este culto. Obrigado, Pai, porque o Senhor falou conosco de tal maneira que conseguimos entender. Obrigado, Pai, porque a Tua presença foi real nesta noite. A Sua presença é real neste local, Pai. Pai, nós te entregamos a nossa semana nas Tuas mãos. Te entregamos, Pai, tudo quanto nós vamos fazer. Seja o nosso trabalho, seja as nossas tomadas de decisão, seja a consulta médica que nós te entregamos tudo, Pai, tudo que será feito por nós nessa semana, e pedimos, Pai, que o Senhor venha nos direcionar nas tomadas de decisão, que o Senhor venha nos guardar quando nós estivermos dirigindo, que o Senhor venha, Pai, nos cobrir, venha nos livrar de todo mal, de todo assalto, de toda bala perdida, de todos os olhares mal, Pai. Pai, que nessa semana nós possamos vir caminhar cada vez mais rápido, correndo para o nosso alvo, que é Jesus Cristo. Então, Pai, venha nos encher, que essa semana seja uma semana de busca do Senhor para as nossas vidas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos os irmãos, não só hoje, mas sempre. Amém. Glória a Deus.